céu, Senhor, nosso Deus, Redentor, Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Até a década de 2000, quando o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, CONIC, entidade formada pelos romanos, eu falo romanos, estou querendo falar católicos romanos, ok? Então é uma entidade que foi formada por romanos, por anglicanos, por ortodoxos, por luteranos confessionais. Tem uma diferença entre luterano de evangélica luterana e evangélica confessional, né? Os luteranos confessionais e os presbiterianos unidos. E na época ainda tinham os metodistas, tá? Que deixaram o CONIC algum tempo depois, porque decidiram, o concílio deles decidiu que eles não poderiam ter comunhão com os romanos, os católicos romanos, né? Bom, nessa época ainda havia um gás, ainda havia um ânimo, um sopro que aquecia os nossos corações e acontecia, ainda acontece, a paróquia Nossa Senhora de Copacabana, mesmo lá em Copacabana, uma vigília pascal, uma reunião de oração, onde vários clérigos destas igrejas mesmo, excetuando agora a igreja metodista, que deixou, né, fazem uma oração. Era sempre tudo muito bonito, e eu, como pobre, eu via aquelas comidas estranhas e deliciosas. Eu estou falando de 14 anos atrás, eu comia bem mais faminto. Ficava lá no ar-condicionado, que não era nada mal, né? Para quem não tinha ar-condicionado em casa. Ouvindo então o reitor, não sei se ele era o padre, acho que era Jesus ou tal, defendendo lá os seus pontos de vista. E os metodistas sempre com o coração muito aquecido, né? Se é que vocês me entendem. E nós, bem, estávamos ali no meio daquele monte de gente. Durante aquele momento, a gente ia lá, achava bacana, tinha bastante gente, que a Igreja Católica Romana é maciça no Brasil. E tirando eles, as outras igrejas que eu citei, só os metodistas mesmo são relativamente numerosos. Então era bacana ver aquele embate. Bom, quando os metodistas foram embora, né, e as coisas ficaram estranhas, era muito bonito, mas ficou esquisito. Nenhuma daquelas discussões, e é isso que eu quero transmitir, o porquê que eu estou falando essa história de CONIC, ecumenismo com Pentecostes, eu quero fazer esse link. Infelizmente, nenhuma das discussões importantes que se davam nessas reuniões para o avanço do diálogo ecumênico conseguiam alcançar todas as pessoas que pertenciam àquele ramo da Igreja de Deus. Por exemplo, os padres da Igreja Romana lá, iam lá, abraçavam, beijavam todo mundo bem. Chegavam nas suas paróquias e não falavam nada do que fizeram. Nós, padres romanos, reverendos, anglicanos, né, também chegávamos lá, né, abraço, todo mundo, beijo, voltávamos para a nossa paróquia, não passávamos muito para os nossos fiéis. E a gente percebeu o mesmo comportamento acontecer em todos os ramos da igreja cristã presentes nessa instituição. Era algo assim que realmente só fluía os conceitos ecumênicos, as nossas lutas, aquilo que a gente procurava discutir entre os clérigos, entre os leigos das diferentes denominações. Não fluía entre os líderes dessa igreja, não fluía para os leigos. Os constrangimentos, infelizmente, devo falar sobre eles. Os constrangimentos que alguns dos meus paroquianos já devem ter passado em igrejas que dizem buscar comunhão, revela que é difícil lutar contra uma coisa,
a natureza tribal da religiosidade humana. Eu vou repetir. É muito difícil a gente lutar contra algo que, creio eu, todos nós temos em algum nível, que é esse ranço, essa natureza tribal das denominações religiosas. Hoje em dia, isso é muito discutido, não é mais como era 10, 15 anos atrás. No entanto, ainda há, infelizmente, muitos que, ao se declararem, vou dar uma aspas bem grande aí, eu sou católico, a pessoa ainda entende que quando ela se torna católica, ela entra em rota de colisão com aqueles que se intitulam evangélicos. Não, os católicos são muito brandos, essa coisa toda. Não, a gente vê isso acontecer ainda hoje. Eu não estou falando do século XIX, eu não estou falando da década de 80, eu estou falando de 2014. Discussões que eu vejo acontecer nas ruas, nas praças, fila de banco, não, que eu uso tudo pela internet, e no Facebook. Aquela coisa, né? Muito bem. Por sua vez, entra, sou católico, então os evangélicos estão lá. Que por sua vez, este grupo cristão chamado evangélico, ele, além de se considera contrário aos católicos. Aí eu vou fazer uma pausa, porque os evangélicos são o que hoje? Você tem várias igrejas livres, autocéfalas, com as mais diversas formas de governo episcopal, tem bispo, tem bispa, apóstolo, hierarquias diferentes, variações do congregacionalismo, que é o que? Basicamente, é um pastor em cada igreja independente tem uma liga de amigos pastores, basicamente assim que funciona. O presbiteriano, aquele grupo de pastores comanda. Invariavelmente, todas as igrejas evangélicas vão se encaixar em um desses modelos aí. Mas esses modelos todos têm se transformado num movimento novo, numa massa nova, em que eu vou denominar bancada evangélica hoje, para ficar mais fácil. Essa bancada é muito interessante. Por quê? Porque, embora a bancada evangélica, teologicamente e até mesmo emocionalmente, são desde criança ensinados a, quando olhar Virgem Maria, olhar de banda, não gostar de imagem, televisão pode, não pode água benta, mas pode copinho do lado da televisão. Essas coisas que a gente não entende bem, cada um tem o direito de ser quem é, mas o que é divertido, que na verdade não é divertido, é muito triste, é que eles realizam acordos quando a fé se mistura com os direitos individuais do cidadão em uma república laica. Eu vou repetir, os grupos católicos que fazem parte do Congresso Nacional, porque sim, mas não tem nenhum padre lá, não tem padre que se elege, difícil, não pode teoricamente, tá? Pastor pode, não sei se deve, não vou entrar nessa discussão, mas tem muitos representantes leigos da Igreja Católica Apostólica Romana dentro do Congresso. E tem um grupo de evangélicos que vem dessa nuvem de igrejas evangélicas que existem e que se unem. Interessante que eles vivem se degladiando, mas quando o assunto, aí eu vou dizer, é o direito individual seu, o seu direito de expressar o que você pensa, a sua liberdade individual, aí eles se unem para barrar toda e
qualquer tipo de, para barrar todo e qualquer tipo de avanço no reconhecimento dos direitos, das liberdades individuais de cada pessoa e das responsabilidades que se recaem sobre cada um de nós, porque temos o direito de sermos livres. O Estado, nós vivemos no Brasil uma república laica. No entanto, nós temos toda essa influência. Aí me vem uma pessoa e me diz o seguinte argumento, que se alguém já entrou nessa área e quis discutir, eles gostam de falar assim: o Estado é laico, mas a nação não. Claro, né? Se a nação, pelo que eles consideram, é o grupo de pessoas, pessoas podem assumir alguma ideologia, alguma vertente religiosa. O Estado, enquanto instituição, não assume nenhum. Mas o que nós temos é essa mistura. Então esse argumento, o Estado é laico, a nação não justifica nem do ponto de vista teológico essa aproximação, do ponto de vista canônico, sem falar do ponto de vista ético, que me parece ser de vista um ponto de que poucos arriscam a denunciar, até porque é difícil a gente conseguir determinar a ética, né? Que era ético há 10 anos atrás, hoje é antiético. Exemplo, né? Graças a Deus nossa igreja não tem problema com quem quer que seja. A pessoa pode ser heterossexual, casada há 39 anos, vai celebrar o casamento com seus netinhos, tal. Bem-vindo. E mora sozinho, bem-vindo. Eu sou gay, moro com meu companheiro, bem-vindo. Eu sou lésbica, moro com minha companheira, bem-vindo. Eu não tenho jeito de viver com ninguém, eu gosto de viver com cachorro. E eu vivo muito bem, meu cachorro, bem-vindo. Nós não estamos aqui determinando ética. Vamos pensar um pouquinho? Brasil, saiu uma lei agora de antifumo. Olha, eu não sou tabagista, uso tabaco muito raramente, mas não com esse hábito, né? Mas tem muita gente que tem o hábito, por que não dizer o vício?